não era um convidado. Tá tudo certinho. Hari Om. Hari Om. A gente... Eu sou a Ju. Sou o Victor. O pessoal começou a entrar. A gente é do Pranava, Centro de Estudos de Yoga e Vedanta. E a gente vai, então, a convite aí da Aliança do Yoga, dar uma aula hoje sobre a lei do karma, sobre karma, né, essa conexão aí também, né, sobre yoga e Vedanta. Então a gente vai falar um pouquinho. Oi, Lô, entrou aí. E antes da gente iniciar, a gente vai começar então com o mantra. Então, vamos iniciar. Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punaf Punaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Bom, então... Sejam bem-vindos aí, quem está entrando. Sim. A gente vai dar início à aula então, já deu o horário aí. O pessoal que está aí só está tudo certo, estão escutando certinho, tudo bem? Acho que está tudo certinho. Beleza, vamos lá. Bom, pessoal, então a gente vai falar sobre um tema que a gente fala no nosso curso de formação de professores. A gente fala mais detalhadamente e a gente vai falar aqui de uma forma mais reduzida, né? Resumida, que a gente não tem muito tempo. E geralmente, né, quando a gente busca por aulas de yoga, quando a gente busca pelo yoga, pela meditação, aqui no Ocidente, a gente não tem ideia da grandeza que existe por trás dessas técnicas que nos fazem tão bem, que é a grandeza de uma tradição, né, que é a tradição dos Vedas, que é a tradição védica, ou tradição védica, tanto faz também, porque o termo em sânscrito é Vaidika Dharma, né, que é aquilo que é derivado então do Dharma. Então toda a base, né, de tudo que a gente conhece sobre yoga vem desse shastram, que é os Vedas, né, que é então o mais importante aí, e que tem por base o Dharma. Apresentar, né, a gente pode, né, poderia falar bastante sobre os Vedas, mas a gente vai falar só um pouquinho, né, a gente pode, né, dividir os Vedas em duas partes, né, são 4 livros, mas a gente divide em duas partes, e a primeira parte vai falar sobre karma, sobre as ações, né, todas as ações humanas. E a segunda parte, que é a parte final, então vai falar sobre o conhecimento maior, que é a busca então pelo autoconhecimento, né, esse assunto que é o conhecimento do eu. Então essa é a parte final dos Vedas. Então toda essa primeira parte, né, como eu falei, que fala sobre karma, ela vem com base então nesse dharma, né, naquilo que é correto, naquilo que é justo, para proporcionar, né, uma infraestrutura para uma sociedade que seja dhármica e que, através dessa sociedade, as pessoas que vivem nela possam alcançar maturidade emocional e, em algum momento, buscarem pelo conhecimento do eu, que é, então, o conhecimento mais importante. Então, dentro dessa primeira parte, existe esse conceito, né, esses termos, karma, né, a lei do karma, punya, papam, que a gente vai entender hoje. Então, isso tudo é um assunto exclusivo dos Vedas. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso, né? O karma é uma palavra em sânscrito que significa ação, né? Ela vem da raiz verbal kri, que significa ação, agir, né? Então, é tudo aquilo que eu faço, né? É o karma. E quando a gente fala sobre a lei do karma, a gente está falando sobre ação e reação. Então,
toda a ação que é feita proporciona ali um resultado da ação, que a gente pode chamar de karma phalam, então é o fruto da ação. E isso é uma lei cósmica, uma lei de Ishvara que faz parte aí desse Jagat, faz parte desse universo. Então, toda ação que a gente faz, quando a gente faz uma ação, ela sai das nossas mãos, né? Eu gosto bastante até dessa forma que o Swami Paramarthananda fala, que quando você faz a ação, ela sai das suas mãos, e aí ela é processada, então, pelas leis cósmicas, e aí ela volta, então, né, para você na forma de karma phalam, do resultado da ação, ou se você é um yogi, então, você vai receber como uma prasada, com uma atitude, então, de como se estivesse recebendo uma prasada, né, que é o prasada Buddha. Então, isso é essa lei, então, do karma, na qual tudo que a gente faz, né, todas as ações fazem parte, né, não tem como a gente fugir dessa lei do karma, né, ela está aí acontecendo, faz parte, né, do universo mesmo. Então, quando a gente fala, para a gente entender até sobre karma, geralmente a gente fala até um pouco mais sobre um outro conceito, outro termo que aparece nos Vedas também, que é samsara. Samsara significa reencarnação, né? Samsara chakra é a roda das reencarnações. Então, para a gente ter esse entendimento melhor sobre a lei do karma, a gente precisa entender que existe esse conceito nos Vedas da reencarnação, de que a gente não morre, na verdade a gente só vai deixar esse corpo e vai ganhar um outro corpo para continuar, né, o nosso aprendizado nas nossas vidas. Então existe essa transmutação, né? A gente deixa um corpo e ganha outro corpo, então esse é o Samsara Chakra, né? Essa roda das reencarnações. E aí quando a gente entende que existe então essa roda das reencarnações, a gente consegue entender melhor a lei do karma, porque senão a lei do karma fica sem sentido, a gente não consegue entender tantas coisas que acontecem, porque a gente não vê uma conexão entre o que está acontecendo e o que gerou aquilo. E aí, porque na verdade às vezes não foi gerado nessa vida, então a gente não consegue ter esse entendimento. Então quando a gente entende o Samsara Chakra, esse ciclo das reencarnações, a gente consegue entender melhor o funcionamento, né, da nossa própria vida, né, das coisas que estão acontecendo com a gente então nesse momento. A gente consegue ver que sim, pode então existir uma conexão, né, que não seja nessa vida, mas existiu uma conexão aí com o que está acontecendo agora. E aí a gente não vai se estender muito na reencarnação, nesse tema agora, mas a gente vai direto para a lei do karma. E quando a gente fala então sobre a lei do karma, a gente fala sobre 3 tipos de karma que são importantes aí para a gente entender toda essa lei. O primeiro é o Sanchita, né, que é chamado Sanchita Karma. Sanchita significa então um reservatório. Então a gente tem que imaginar que toda ação que a gente faz, né, a lei da ação e reação. Então toda ação que a gente faz gera uma reação, gera uma sementinha ali, um fruto da ação. Esse fruto da ação, ele vai para um baú, a gente pode chamar aí de baú, de reservatório, de uma conta bancária total, onde todas essas sementinhas aí, né, das ações que a gente fez, né, todas essas reações, elas vão ficar aí acumuladas então nesse grande baú, né, de todas as nossas ações, de todas as nossas vidas. Então imagina, tem sementinha aí que a gente nem sabe, né, guardada nesse Sanchita Karma. E aí, desse Sanchita Karma, né, desse reservatório total, algumas sementes são retiradas e são trazidas, então, para formar a nossa vida atual, que é o que a gente chama, então, de Prarabdha Karma. Então, o Prarabdha Karma, ele é um conjunto, então, de sementinhas aí de karma, né, a gente pode falar dessa forma para ficar mais fácil, que foram retiradas, então, do Sanchita, e aí, por terem a mesma natureza, poderem ser vividas na mesma vida, né? Situações que podem ser vividas nessa mesma vida, com esse corpo, com essa mente. Então, elas são trazidas e formam então toda a estrutura que é fixa da nossa vida. Então, por exemplo, o nosso nascimento, né? A família onde a gente nasceu, o formato do nosso corpo, a nossa mente, né? E outros pontos que são aí já pré-determinados na nossa vida. Eles são tudo frutos, então, do nosso prarabdha. São sementinhas de karmas, então, de, né, situações que a gente tem que viver.
é aquela situação que não tem como fugir dela, né? A gente fala que é como destino, a gente pode falar que é o nosso destino. E são através disso que a gente consegue, por exemplo, saber o que acontece na nossa vida através de um mapa astral. Porque são essas informações que já são pré-determinadas quando a gente reencarna aqui. Então, elas que vão fazer com que a gente reencarne de uma determinada forma, né, dando esse formato para o nosso corpo e para a nossa vida. Então, isso, né, é chamado de Prarabdha Karma. E aí, a gente, quando escuta isso, até a gente fala, mas será que então tudo veio pré-determinado? Né? Será que tudo é destino? Então, não. O Prarabdha Karma, ele vem de mãos dadas aí com o seu livre-arbítrio. Então, você tem a liberdade na ação, né? Você pode agir dentro das situações em que você é colocado. Então, né, tem situações, por exemplo, quando a gente nasce na família, a gente não escolheu ali, né, estar ali naquele momento. A gente tem que viver aquela situação. Não tem como a gente sair dali. A gente nasce na família e tem que viver ali até a gente conseguir modificar aquilo se a gente quiser, sair, se mudar e tudo mais. Então, a forma como você vai viver, as ações que você vai tomar naquele momento, né, naquela situação que foi pré-determinada, aí ela está nas suas mãos, né, é o seu livre-arbítrio. E aí você pode escolher agir de uma forma positiva ou de uma forma negativa, né? Você pode melhorar a situação, se ela não for muito boa, tentar deixá-la mais leve, né, e agir com Dharma, agir de maneira correta, ou você pode piorar a situação, né? A situação já não é muito legal e você ainda piora ainda mais a situação, fica reclamando e fica, né, se torna adármico, né? Começa a ter atitudes então negativas que vão te prejudicar, né, de alguma forma. Então, né, você tem essa liberdade dentro das situações, essa liberdade da ação, na escolha da ação. E até quando a gente fala, né, sobre livre-arbítrio, a gente também, o nosso livre-arbítrio não é tão livre assim. A gente tem um livre-arbítrio que é baseado também, ele é limitado, né, pelos nossos samskaras, nossos registros, nossos ragas do eixas. Então tem toda uma bagagem aí que a gente carrega que faz com que a gente tenha a liberdade, mas que a gente faça as nossas ações dentro de um determinado padrão de pensamento, de comportamento. Então o livre-arbítrio também não é totalmente livre, né? Ele é baseado aí em tudo aquilo que você construiu nessa vida, nas suas vidas passadas. Tudo isso vai fazer com que você então tenha um determinado comportamento e aí você vai agir nas situações, né, da forma como você pode agir, né? Você consegue agir, né, de acordo com os seus hábitos também. E aí, quando a gente tem, então a gente falou de 2 tipos de karma, que é o Sanchita Karma e o Prarabdha Karma, e aí a gente tem tudo aquilo que a gente está fazendo, então, nessa vida atual, que é chamado, então, de Agami Karma. Agami Karma são as ações que a gente está fazendo agora, então, tudo aquilo que a gente faz é chamado Agami Karma. E a gente pode agir, então, né, a ação pode ser feita, né, de 2 formas. A gente pode falar, né, a gente pode agir com Dharma, agir de uma forma correta, contribuindo, né, com a sociedade, contribuindo nas nossas relações. E aí, quando a gente faz as nossas atitudes de maneira correta, né, de maneira dhármica, a gente vai colher aquilo que a gente chama de Punyam, em sânscrito. Punyam é como se fosse uma boa sorte, a gente fala, pode chamar de moedinha da sorte. Então, se você faz algo positivo, algo correto, algo dhármico, você vai colher Punyam. E se você colhe Punyam, você colhe essa boa sorte, essa facilidade na sua vida, essa bênção na sua vida, você vai automaticamente ter Sukham, que é a felicidade. Então, a gente sempre vai ter, né, como se fosse então uma formulinha, né? Quando a gente age então de maneira dhármica, a gente vai colher então Punyam, que é essa boa sorte, e isso vai me trazer então Sukham, que é a felicidade. Se eu faço as ações de maneira adhármica, se eu ajo em desconformidade com o Dharma, prejudicando o outro, prejudicando a mim mesmo, prejudicando, né, o planeta, né, como um todo, eu estou agindo então de maneira adhármica, e isso vai gerar para mim o que a gente chama em sânscrito de papam. Então papam é aquilo que
que é assim, é a má sorte, é o azar, é aquilo que vai vir para dificultar a minha vida. Então, quando acontece isso, quando vem o Papa, então eu vou colher, né, eu vou sentir tristeza, que é Durkha. Então, e aí a formulinha fica assim, então se você age com Dharma, você vai colher Punya e vai ter felicidade, Sukham. Se você faz as ações de maneira, então, adármica, né, incorretas, prejudicando o outro, você vai colher, então, Papam e a tristeza, então, que é Durkha. Então, a gente tem, né, essa formulinha aí para a gente pensar também, né, em como a gente deve agir, como a ação deve ser feita. A gente tem que se preocupar sempre com a ação, em fazer a ação correta, porque a gente vai estar, né, acumulando aí o Punya, que é tão fundamental para a gente poder ter facilidades, né? A gente fala sempre que o yoga ele precisa ter certas facilidades para ele poder estudar, para ele poder se desenvolver, para ele ter o mínimo de conforto ali, para ele poder ter um relaxamento na mente, poder buscar pelo conhecimento, porque se ele fica muito preso ali em hatha, em kama, em situações que ele precisa organizar na vida dele, ele não vai ter espaço então para buscar esse conhecimento. Então é importante, o Punya que vai trazer isso, né, essa facilidade que a gente tem. E aí muitas vezes a gente está vivendo, isso dá para a gente ver no nosso dia a dia mesmo, né, na nossa vida. A gente está vivendo e de repente vem uma onda assim boa, né, parece que a gente está com uma boa sorte, aí as coisas começam a acontecer, dá tudo certo, né, uma coisa dá certo, outra também, e a gente chama isso então de uma fase onde você está então colhendo Punya. E quando você colhe, então, você tem uma bênção, por exemplo, né, você faz ali as suas orações, você coloca a sua energia em cima de algo e você tem, então, consegue uma grande conquista, a gente chama isso de um grande acúmulo de Punya que veio, então, uma grande bênção. E fases em que a gente está vivendo a vida e aí começa a dar tudo errado, e uma coisa dá errado, e aí uma puxa a outra, e aí a hora que a gente vê está, né, dando tudo errado. Isso é um acúmulo de Papam que está vindo, então, na nossa vida. E a gente vai ter dificuldade nessa época. Mas não é eterno, né? A gente tem que pensar que, para a gente encarnar como um ser humano, a gente tem que ter um pouco de Punya e um pouco de Papam. Não tem como a gente encarnar tendo só Punya, por exemplo. Né? Às vezes a gente olha para a vida do outro e fala, ele tem só facilidades, a vida dele é perfeita. Não é, se você for ver, ele tem Punya, ele tem Papam também, ele vai colher, ele vai ter os momentos difíceis dele também. E é assim para todos, né? Não tem como ser diferente. E até é dito, né, dentro do Shastra que quando a gente vive uma vida muito dhármica, acumula muito Punya, a gente, antes de, né, quando a gente morre, se a gente não alcançou aí moksha, não alcançou então, né, a clareza, o autoconhecimento, a gente vai, antes de reencarnar aqui na Terra, a gente vai passar um tempo então num outro planeta aí, em Swagaloka, né, algum outro planeta, para poder gastar um pouco desse Punya, para poder equilibrar, para a gente voltar para a Terra, porque quando a gente está aqui na Terra, a gente tem que ter esse equilíbrio entre Punya e Papam, para a gente ter uma encarnação humana. E quando a gente vive uma vida totalmente errada, desregrada, acumulando Papam, né, e assim, fazendo tudo errado, tudo que se imagina de errado, e fica com excesso de Papam, a gente morre, em vez da gente, né, na reencarnação já vir para a Terra, a gente passa um tempo, então, numa camada aí que é inferior, né, uma camada onde a pessoa precisa gastar um pouco desse Papam para poder equilibrar com Punya e depois reencarnar. Então, funciona dessa forma, né? E ainda continuando, né, esse terceiro karma, esse terceiro tipo que é o Agami Karma, a gente quando faz as ações, então a gente faz a ação e a gente pode ter um resultado, né? A gente vai receber ali o que a gente chama de Karma Phalam, que é então o fruto da ação. E a gente vai ter dois tipos então de resultados ali da ação. Tem o Drishtam Phalam, que é aquilo então que você vê o resultado, né? Ele é visível para você. Então, por exemplo, um exemplo bem simples. Se eu pego um copo de água, por exemplo, e derramo numa almofada, e a almofada se molha. Eu fiz a ação, vi ali aquela almofada, então, molhada, é um resultado da ação. Agora, tem também, por trás disso, tem o Adrishtam Phalam, que é o resultado não visto, o resultado não visível. Então, qual que é a intenção que tem por trás da sua ação? Por que você fez aquilo? Você fez aquilo querendo destruir a almofada, né?
nesse exemplo que é um exemplo simples, bobo, mas né, qual foi sua intenção? Foi de prejudicar alguém? A sua intenção foi boa? Você queria, né, fazer algo positivo, né, por trás daquela sua atitude? Então, quando você tem a sua atitude, né, que você tem, então, por trás da ação que você faz, ela vai te gerar punha ou papa. Então, né, a gente fazer as ações com a atitude correta, a gente sempre trazer o Dharma para a nossa vida, os valores para a nossa vida, para as nossas ações, isso faz com que a gente, então, vá colher punha, a gente vai colher, né, em algum momento aí esse punha, essas facilidades. E então a gente tem, né, essas duas formas que é Drishtampala e o Adrishtampala, né, aquele resultado visível e o não visível. E quando a gente fala sobre isso, até eu lembrei agora, a gente fala, normalmente vem essa pergunta, né, não tem jeito, quando começa a estudar a lei do karma e fala, por que tem gente então que faz um monte de coisa errada e está vivendo bem, né, a pessoa parece que está vivendo uma vida boa, não acontece nada com a pessoa, mas na verdade essa pessoa ela está acumulando papa. Esse papo dela só não está frutificando aqui, germinando nessa vida, nesse momento, porque não tem um solo fértil para aquilo. Mas esse papo está indo para o Santita, para aquele reservatório geral que a gente falou lá no início. Em algum momento isso vai vir à tona, isso vai germinar. E a pessoa está tendo facilidade porque ela está colhendo um punho de algo que ela fez em outra vida dela. Né? E se ela nessa vida ela foi ruim a vida toda, então em algum momento ela agiu corretamente, ela fez o que ela deveria fazer, e aí ela acumulou um punha que ela está gastando de uma forma errada, ela está usando punha para ganhar papa, né? E isso é muito ruim, isso é muito negativo para a pessoa. Então, a gente tem, né, essa dúvida sempre que surge quando a gente fala sobre punha e papa, né? Sobre o resultado da ação, né? O karma pala. E aí, a gente tem também duas formas da gente receber esse resultado, né? Até o Swami Dayananda ele fala bastante que quando a gente faz uma ação, a gente quer que aquilo, né, que o resultado da ação seja da forma como a gente gostaria que fosse, né? Todo mundo quer isso, né? A gente faz a ação, a gente quer o resultado da ação da forma como a gente gostaria, planejou, então a gente se prepara, planeja, e aí se sai do nosso controle, a gente fica triste, acaba se desesperando, fica desapontado, enfim. Mas, né, o Swami Dayananda fala que a gente tem, então, em uma ação que a gente faz, a gente tem 4 opções de resultado da ação. E essas 4 opções são, você faz a ação e você recebe exatamente aquilo que você desejava, né, o seu objetivo foi atingido. Você faz a ação, você recebe mais do que você desejava, né, aquilo supera as suas expectativas, você recebe algo maior. Você faz ação, recebe algo inferior ao que você gostaria, algo que vai te deixar triste, que não estava no seu planejamento, mas aí veio diferente, veio pior, então você fica triste. E a 4ª opção é você fazer a ação, essa mesma ação, e acontecer completamente o contrário, assim, algo que não tem nada a ver com, né, não é bom nem ruim, enfim, a situação se modifica completamente. Então a gente tem 4 resultados para uma única ação. Então, quando a gente fala sobre resultado da ação, a gente não pode querer ter o controle sobre esse resultado que vai vir para nós. Então, o yogi, ele faz as ações recebendo de volta aquilo que vem para ele como sendo prasada, a gente chama de prasada, né, com uma atitude que a gente chama prasada buddhi, que é uma atitude de agradecer aquilo que vem, seja bom ou ruim, se está vindo para mim, está vindo para o meu aprendizado. É lógico que eu tenho que aprender a lidar com aquela situação, eu não preciso aceitar e ficar sofrendo, eu posso tentar modificar aquilo, eu posso e devo tentar modificar aquilo que está me causando sofrimento, mas eu preciso lidar com objetividade com relação àquilo que vem para mim e não culpar o mundo, culpar as outras pessoas e reclamar e viver a vida infeliz porque o que eu quero não está acontecendo, porque eu estou recebendo um resultado da ação que não era aquilo que eu queria. Né? Então, o yogi, ele vive dessa forma, ele tem um equilíbrio, né, dentro da vida dele, né, que a gente chama até de samatvam, né, Krishna fala na Bhagavad Gita, que é você ter um equilíbrio, né, você agir, né, sempre corretamente, firme no yoga, né, ele fala yogasथा kuru karmani, então firme no yoga, faça suas ações,
né? Haja. E aí o resultado que vem, não fique apegado ao resultado, não fique esperando o resultado de uma maneira negativa, né? Com tanta ansiedade, com tanto desespero, né? Espera vir aquele resultado de uma forma mais leve, entregando, entendendo que quando você faz ação, como eu falei no início, né? Que foi o exemplo do Swami Paramarthananda, que você joga para o universo, e aí quando você jogou essa ação para o universo, ela vai ser processada de acordo com as leis cósmicas, essas leis, essa lei da ação e reação e tantas outras leis que fazem parte da natureza, e vai voltar para suas mãos na forma de praçada, vai voltar nas suas mãos na forma de algo que você precisa receber, que vai trazer um resultado para você, então, que é positivo, um resultado que vai te trazer um equilíbrio, né? Uma maturidade, um aprendizado. Então, a gente tem, né, esse é um resumo, né, sobre a lei do karma. Quando a gente fala, né, sobre karma, a gente sempre tem, né, várias dúvidas. Será que a gente pode, por exemplo, esgotar o karma? A gente pode eliminar o karma que está acontecendo agora na nossa vida, né? Não quero mais, né, ter os karmas que estão ali, que vão acontecer comigo, eu quero eliminar os meus karmas. Então é dito nos Shastras que a gente tem que aprender, a gente tem que esperar esses karmas atuais se esgotarem. Ele só vai terminar quando ele se esgotar. E ele se esgota com a gente vivendo esses karmas, não tem como a gente fugir dele. Mas o yogi consegue, através das suas práticas, tem algumas práticas específicas, né, chamadas prayachita, que a gente faz para conseguir, então, diminuir um pouco a intensidade do karma, melhorar um pouquinho ali a situação, né, e às vezes, né, até eliminar. E isso é um benefício, então, que é dado, então, para o yogi, né? Mas para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que estar seguindo aí, né? Tem que ter uma instrução de um professor, de um guru. Não adianta a gente querer, né, queimar os nossos karmas aí, né, olhando no livro lá, vou fazer essa magia aqui que eu vou queimar meu karma. Não vai queimar. O karma, ele só vai finalizar quando ele se esgotar totalmente. E a nossa vida, o tempo de vida que a gente tem, ela é baseada no nosso prarabdha, nas situações que a gente tem que viver. Então, por isso que a gente tem uma quantidade de situações na vida que a gente tem que viver, que a gente tem que passar. Então, se a gente tem que passar essas situações, não tem como a gente fugir dela. A gente tem que viver as situações, como eu falei, da melhor forma possível, né? Tentando ser dármico nas situações, tentando acalmar um pouco, né, quando a situação é ruim, mas tem que viver, tem que esperar esgotar, né? E aí é isso que vai dar o tempo de vida também de uma pessoa, né? A quantidade de karma que ela tem, né, o prarabdha dela é que vai dar né, esse tempo de vida também. E aí o Vitor vai falar um pouquinho também, né, para complementar aqui. Para não ficar parado aqui só do lado aqui, vou falar alguma coisa também. Depois a gente passa aí nas perguntas, mas eu só vou comentar um pouquinho para acrescentar um pouquinho nessa questão aí do karma, né, do Karma Yoga, inclusive, de que por que, né, que Paramahansa Yogananda, Swami Dayananda, Swami Shivananda, eles vêm com esse ensinamento aí pra gente, né? A gente aí que está estudando Yoga, que está estudando Vedanta, para quê, né? Por que a gente precisa saber disso daí? Então, primeiramente, eles vêm colocar isso daí pra gente, né? Os próprios Vedas, né? Os próprios Shastras vêm colocar pra gente esse ensinamento, pra gente entender inicialmente que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Esse é o ensinamento inicial, de você entender como que funciona o karma. Aquela frase que às vezes a gente fala quando está tenso, né? Ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Isso não tem mais sentido, né? Essa frase ela perde totalmente o sentido, porque você entende que você é responsável pelas suas ações. O que você está passando agora na sua vida é causa de ações que você fez nessa vida ou em vidas passadas. E a partir do momento que você tem esse entendimento, vai despertar em você o desejo, né, por você buscar algo maior, um entendimento maior, se livrar desse ciclo onde deixa você ali, né, que esse desejo ele vai aumentando cada vez mais. Mas inicialmente, pelo menos, ele vai te dar a intenção, a ação para você, a vontade em você de você agir corretamente. Porque a pessoa que ela não tem esse entendimento, ela não entende nada sobre karma, o que ela acontece? Ela acha que as ações são tudo sem consequência.
eu posso fazer o que eu quiser, eu vou roubar o outro, eu vou me mentir mesmo, porque eu tenho um proveito agora quando eu conto uma mentira. Eu vou fazer as coisas erradas, porque quando eu faço errado eu estou sendo espertão e eu estou me dando melhor do que os outros. Agora, quando você entende isso, que existe ali um Adrishtampala, mesmo você fez ali, você contou uma mentira, você se deu bem agora. Mas a longo prazo, que seja nessa vida ou na outra, ficou lá uma sementinha de papan lá que você plantou. E ela ficou ali guardada. Em algum momento ela vai aparecer e você vai se prejudicar por isso. Então esse conhecimento, ele é uma joia aí desse entendimento, aí desse conhecimento aí dos Vedas. Porque quando você compreende isso, muda totalmente a sua atitude com a ação. A ação é algo extremamente importante, você tem que estar muito preocupado quando você vai tomar uma atitude, quando você vai agir de alguma forma. Por isso que aí o yoga, né, vem com os preceitos lá de yamas e niyamas, o Vedanta também, né, dentro da Bhagavad Gita tem vários conceitos lá que a gente vai ter que seguir para a gente ter uma vida mais dhármica, uma vida mais correta, onde a gente vai se concentrar em fazer a ação correta, da melhor forma possível. Quando a gente precisa fazer alguma coisa que é o nosso dever, né, todo mundo tem uma capacidade, que não é aquela coisa que tem no Ocidente que o pessoal fala qual a minha missão nessa vida, não é nada disso. Essa capacidade, esse dharma, às vezes você veio com uma capacidade, você tem o dom para, sei lá, trabalhar com marcenaria. Você fazia aquilo com bastante empenho, da forma correta, de uma forma justa, sem enganar os outros, você está sendo dhármico, você está seguindo o seu dharma. Então a gente fazer tudo que vem ali para o nosso dharma, que é o nosso dever, de forma correta, pensando no outro, sem você prejudicar o outro, sem fazer mal para o outro, você está aí ganhando punha. E isso daí, por isso que esse entendimento aí vem para a gente. Só que a questão aqui não é tão simples, né? A gente pegar e ter essa mudança, da gente conseguir ver todas as nossas ações, entender qual que é a ação correta que eu devo tomar, quando que eu devo ser dhármico, quando eu não devo ser. A gente vê na própria Bhagavad Gita, quem leu, mesmo que superficialmente ali a história, dá para você entender ali logo no início ali que a Arjuna, né, tá conversando lá com Krishna e o primeiro choque dele lá todo é entender o que ele deve fazer, né? Ele não sabe o que ele deve fazer. E a gente se pergunta isso daí o tempo todo, né? Qual que é a atitude correta que eu devo tomar? Para onde que eu devo ir? Isso daqui vai ser essa atitude dhármica ou não? Então, como que a gente vai conseguir alcançar isso? Como que a gente vai conseguir saber qual que é a ação correta que a gente vai tomar? E como que a gente vai conseguir lidar com essa lei kármica aí, né? Porque ela vai acontecer. Não tem como você fugir dela. Essa lei kármica é uma lei cósmica, ela vai funcionar desse jeito que a Ju explicou e ela vai acontecer desse jeito. Até o... Pode complementar. O Swami Dayananda fala, né? Dá pra gente fugir da lei do país, né? Mas não dá pra fugir da lei do karma. Você pode até fugir da lei, se esconder, mas a lei do karma você não foge. Não tem como fugir, não. Ela vai te pegar, né? A lei do karma vai te pegar. Mas não é assim também, não é um peso, né? A gente tem uma ideia muito errada aqui no Ocidente, esse é meu karma. Não é assim, é como a Ju falou. Toda ação que você toma vem ali alguma coisa, mas quando você coloca os instrumentos, que é onde eu quero chegar, você vai... Por que a gente vai praticar yoga? Por que a gente vai estudar Vedanta? Para que a gente consiga chegar nisso daí que a Ju falou. Como que você vai conseguir chegar nessa situação onde você consegue olhar ali a hora que você toma uma ação, que você estava ali com uma intenção para alcançar algo, e aquilo vem de uma forma que você não queria. Como que você não vai se deixar levar pela raiva? Como que você não vai se deixar levar pelo medo, pela ansiedade? Não é do nada, não é simplesmente escutando essa aula hoje, entendendo aí esse processo que você vai trazer uma mudança aí muito grande. É claro que já só de entender já desperta ali uma semente, ali uma vontade de conseguir fazer dessa forma. Mas a gente está totalmente preso, a Ju até comentou isso, a gente tem um certo livre-arbítrio, mas a gente está preso aos nossos hábitos. A gente tem vários hábitos que a gente criou, várias manias a gente pode até chamar. Mania de alimentação, a gente tem hábitos de comportamento, hábitos mentais de como a sua mente funciona, ela tem um padrão ali que você mesmo criou durante as suas vidas anteriores e essa própria vida. E isso que limita o seu livre-arbítrio, porque na verdade a lei do livre-arbítrio ela é totalmente livre. Você é totalmente livre. Quem prende você é você mesmo.
pelas suas próprias ações, pelo seu próprio modo de pensar, você fica preso nisso. Então, quando você vai tomar uma atitude, você não está totalmente livre, você está condicionado à sua própria maneira de pensar. Para a gente modificar isso, aí vem o yoga, com as técnicas de meditação principalmente, que vão preparar a sua mente para quando essa raiva vem, porque quando a gente tenta fazer uma ação, você tem um desejo de alcançar alguma coisa, se você não alcança, vem Krodha, que aí é raiva, você fica nervoso. E essa raiva ela vai vir, pode ser até no sábio, mais evoluído, porque toda emoção, aí o pessoal fala às vezes, eu vou meditar, eu vou deixar de sentir raiva, eu vou deixar de sentir medo, você não vai deixar de sentir. É uma lei cósmica também, faz parte aí do Hiranyagarbha essas emoções. Quando acontece alguma coisa, a emoção vem. A diferença para o yogi, aquele que pratica a meditação, aquele que está buscando uma atitude de karma yoga na vida dele, é que ele consegue, que estuda o Jnana Yoga, que estuda, que entende, né, o karma e tudo mais, que ele tem ali um tempo ali diferente. A pessoa que não estuda isso, a raiva vem. Tomou conta, me tornei a raiva. Já sai destruindo tudo, chutando tudo. O yogi, quando a raiva vem, ele tem um tempinho ali que ele consegue ver a raiva. Ele percebeu, eu estou ficando com raiva. Ou ele entra no lugar e fala, aqui não vai dar. Esse lugar aqui não me está fazendo bem, está me dando uma energia ruim ficar aqui, eu vou embora. Ele muda, ele consegue mudar a atitude. A pessoa que não está praticando yoga, ou que seja alguma outra atividade, uma prática espiritual, a meditação, mesmo até o pranayama, o asana, que vai preparar você para conseguir meditar, para conseguir ter a coluna reta, para ficar saudável, todo esse conjunto aí que o yoga vem oferecer para a gente, ele prepara você para conseguir ter essa atitude correta em relação ao resultado da ação. Você tem que se preocupar muito com a ação que você vai tomar. É o que o yoga vem ensinar para a gente. Você precisa fazer o máximo, dar o seu melhor, para que depois não exista dentro da sua mente culpa, eu deveria ter feito diferente. Você vai lá e age do jeito melhor possível. E aí quando o resultado daquela ação vem, você aceita aquilo, se é bom, ótimo, que feliz. Se não é bom, você vai observar aquilo e vai falar, que aprendizado eu posso tirar disso? O que eu posso aprender com essa situação? O que eu posso me melhorar? Muitas vezes perceber que, nossa, fui protegido de alguma outra coisa. Está vinculado também a uma atitude de bhakti, que é uma atitude de devoção, de você se entregar a Ishvara, né, que seria esse todo, o divino, a própria proteção dos seus mestres, dos seus guias. Não, me direcionaram para essa situação agora, aconteceu, não deu certo o que eu queria, porque isso é uma proteção para mim. Se desse certo, ia ser algo que ia me prejudicar. Quando você vai cada vez mais se entregando a isso, aceitando, procurando enxergar melhor o resultado das coisas, a sua vida vai se tornando mais em paz, mais calma, e aí sim você vai se tornando cada vez mais um yogi. E essa ação, aí, o Karma Yoga, né, que é uma vida de yoga e é uma prática em si mesmo, né, ela é como uma prática como qualquer outra. O objetivo maior é você conseguir ter esse total domínio dessa prasada buddhi, que é você conseguir receber tudo numa boa, é uma coisa boa, ruim, você consegue ali lidar com tudo, você conseguir se tornar livre de apego pelo desejo do resultado. Esse é o objetivo final. Mas existem os estados iniciais disso, porque a gente está falando de algo aí que é muito complexo às vezes no início. O que é o início disso? O que a gente começa tentando fazer? Quando a gente faz uma ação e aquilo não dá certo, qual que é a primeira coisa que a gente precisa praticar? Não reclame. Para de reclamar. A gente reclama demais. A gente perde tempo reclamando e a gente causa uma perturbação para a nossa mente quando a gente fica reclamando. Então a gente precisa começar com isso. Fez uma coisa, não deu certo, a reclamação veio, aquela vontade de xingar, se segura. Para, respira, aprende uns pranayamas lá no yoga, faz um pranayama, fica mais tranquilo e deixa passar. Até o ponto que você alcança esse estágio máximo, que é você conseguir lidar aí totalmente com essa questão aí do resultado da ação. E finalizando essa questão, para a gente ter um entendimento maior sobre o que é essa prasada buddhi, a gente explica o que é esse termo aí, né, da prasada. Quando a gente vai fazer uma puja, que é uma reverência, né, você vai fazer um ritual,
que você utiliza ali todo o seu corpo para fazer uma ação devocional ali, para você reverenciar, fazer um elogio ali para a divindade, para o guru, como uma ação que você está fazendo para o outro, né? E também está recebendo. Tem todo um contexto lá do que é a puja, mas a gente indo no foco dessa questão do que é essa praçada. Quando a gente faz uma puja, a gente oferece um alimento lá no final. Você vai lá e oferece lá o alimento. Depois que acabou a puja, que esse alimento ele foi oferecido primeiro ali para o divino, você ofereceu aquele alimento, depois ao final você vai lá e distribui aquele alimento ali para todos. Tem todo esse significado de distribuir, todos recebem, mas tem um significado muito importante aí, que às vezes você vai lá no ashram, na Índia, tal, aí tem um docinho meio esquisito ali, uma coisa meio estranha, ou às vezes tem uma fruta que você não gosta. Aí aquele negócio vem para você. Isso é uma representação da nossa vida. Às vezes vem coisa que você não gosta, que você não quer. Só que você tem que lidar com aquilo. Você não pode pegar a praçada e jogar ela fora. Não pode. É sagrada, ela tá vindo ela é do altar. sagrada, veio do altar, veio ali para você. E não é uma questão que você tem que simplesmente aceitar de uma forma dolorosa, sofrida. Você tem que acolher aquilo. Você tem que aprender a acolher e falar: nossa, eu não gosto disso, tal, mas eu vou. Você pega aquilo, leva para casa, se for uma fruta, você bate aquilo junto com outras frutas, no suco, faz um suco e toma aquilo, você lida com aquilo. Até não um pedacinho, troca com alguém. Troca com alguém. É uma forma de você lidar. Chega com a pessoa do lado, você gosta tal, disso daqui. É você aprender a lidar, sem enganar ninguém, né? Também não vai enganar a pessoa, pega e troca assim, né? Aí você já está sendo adármico. Mas é saber lidar ali de alguma forma ali tranquila, saber lidar com as situações, ver que aquilo ali está vindo para trazer algum aprendizado para você e você lida com aquilo ali. Por isso que vem esse nome da praçada Buda, porque é fazendo a comparação realmente à praçada da puja. É a atitude que a gente tem essa com atitude relação que vem para nós. De todo o resultado da ação. Então a gente tem que ir buscando isso aos poucos. Não é de uma hora para outra que a gente consegue virar um total Karma Yogi. Para a gente virar um Karma Yogi, a gente começa primeiro buscando pela vida de yoga, colocando uma prática diária nas nossas vidas de mantra, meditação, estudo principalmente, para você entender o que é tudo isso. Quando as coisas acontecem, você ter uma forma ali, uma visão para avaliar. Sempre, claro, a gente enfatiza muito isso dentro da tradição, você estudando através de um guru, um mestre, que vem de uma tradição que está ensinando isso daí de uma forma ali correta, que não está inventando nada, que não está colocando aquilo como uma interpretação própria, mas algo que veio de um ensinamento, de um mestre lá iluminado. Várias linhas, né? Swami Shivananda, Dayananda, nosso guru, Paramahansa Yogananda, todos eles vêm ali e ensinam isso de uma forma ali correta. E você colocar isso na sua vida é o principal. Só estudar também não adianta nada. Você tem que ter a soma de tudo isso. Jnana Yoga, que é o estudo, o Karma Yoga, a vida de yoga, mudar a sua atitude. Swami Shivananda utiliza até o termo de uma ação reconceituada. Você modificar, reconceituar a sua ação, mudar a forma que você vai agir, né? Dar o seu melhor, ser dármico, fez a ação que seja a tua vontade. Entrega. Não fica ali ansioso, ai meu Deus, vai dar certo, não vai dar. Se preocupe com a ação. E até o Krishna fala para Arjuna, na Bhagavad Gita, no verso 47, ele fala Karmanyeva adhikaraste ma paleshu kadachana. Ele fala, a sua escolha, a escolha do yogi, né, a escolha de qualquer pessoa é somente quanto à ação. Jamais queira, né, ser a causa do resultado, não queira se apegar ao resultado, a querer controlar o resultado da ação, porque você não vai conseguir, isso vai deixar você frustrado. A gente tem que aprender, entender essa lei, entender que a gente faz as ações e que as reações vão acontecer de acordo com a ordem cósmica, com os nossos karmas. Seu punya, seu papa. Né, são muitas coisas que vão fazer esse processamento aí da ação e devolver para você. Então, até a gente fala assim, se você quer saber o seu passado, né, observe o seu presente agora, vê o que você está colhendo agora, você vai entender mais ou menos o que você... Né, coisas que você pode ter feito aí que estão gerando esse resultado. E se você quer saber o seu futuro, observa como você está agindo agora, porque quando a gente entende a lei do karma, a gente entende que a gente tem responsabilidade por nossa vida. A gente é responsável pela nossa vida, pelo nosso futuro. A gente não é
marionete do destino que, né, vai ser jogado de um lado para o outro e uma hora as coisas dão certo e outra hora não. Existe uma ordem, existe uma lei, essa ordem cósmica, que é essa ordem de Ishvara, e que é tão correta, e a gente que não percebe, a gente que não vê, porque a gente fica aí preso nas nos nossos preconceitos, nas coisas que a gente, né, acredita que são, sem estudo, né, das escrituras, e isso tudo leva a essa interpretação errada sobre o universo mesmo. Então a gente precisa, né, ir abrindo a mente, aprendendo. Isso é o yogi que vai em busca disso, né? Quem não é yogi, quem é o sansari, quem está vivendo aí a vida, né, só no deixa a vida me levar, daí esse não vai alcançar, né? Deixando os desejos tomarem conta, né? E não consegue avaliar tudo isso. Mas esse é um básico, claro, para a gente conseguir entender. Tem um objetivo maior que o Yoga, o Vedanta vão trazer, que é você se libertar desse ciclo das reencarnações. Sim, o objetivo disso tudo é esse, né? O objetivo máximo é você se reconhecer como um ser livre de limitação, né? Que você já é, né? Você não Mas básico é isso que a gente falou primeiro, é você lidar melhor com a ação, você conseguir ali ver a raiva, ver as emoções, conseguir lidar melhor consigo mesmo, para depois alcançar esse estágio máximo aí que é mais adiante. Você caminhando aí no início, colocando na sua vida, já vai ter uma grande mudança. Sim. Mas inicialmente seria a intenção essa, né? De falar um pouquinho sobre isso. Eu compartilhar acho que é legal a gente dar uma olhadinha nas perguntas, né? Eu vi que o pessoal tava elogiando, tinha uns alunos aí falando que foi bom ouvir isso. E assim, quem quiser, né, até entender um pouco mais sobre isso, a gente, no nosso curso de formação em yoga, a gente passa, né, toda uma introdução ao Vedanta. Esse é um tema das nossas aulas também, dado mais detalhado dentro do curso, que faz muita diferença, porque aí a gente começa a ter uma vida de yoga realmente, né, a gente não fica só na superfície, né, porque Swami Nirmala que fala isso, né, ele veio para o Brasil, é um Swami que ensina Vedanta também, e ele veio para o Brasil e ele falou que ele percebeu que aqui, infelizmente, yoga, a maioria, né, do que ele viu é muito superficial, porque para ali no asana, para, né, numa aula de yoga, e tem tanto, né, é uma riqueza tão grande de conhecimento que existe por trás disso, que, né, aqui, infelizmente, a gente não tem muito, né? Então, quem se interessa, quem busca por isso, quem tem aí uma sementinha aí querendo entender um pouco mais sobre, né, essas escrituras, toda essa teoria que é tão bonita, que sustenta toda essa prática, aí a gente recomenda que faça, que venha buscar, então, né, o curso de formação. É um curso que não é só para formar professores, quem quer fazer também só para um aperfeiçoamento pessoal também, a gente, né, permite que a pessoa participe do curso também. E é isso, acho que Bom, o pessoal perguntou ali, tem curso para já professor de yoga? Muita gente que já é professor vem fazer o nosso curso, porque a gente tem esse foco bem grande aí na parte teórica também, né? Sim, a gente sempre tem já é formado que vem fazer. Alunos que são professores para estudar a teoria, mas a gente tem também cursos de textos védicos, né? Textos de Vedanta. Tem o Tatuaboda que está disponível lá no site, à venda, que dá um entendimento bem legal sobre os termos. Que é um texto inicial para quem está iniciando a teoria. O de meditação agora também, que tem que ter a meditação para você entender tudo isso. E aí depois no segundo semestre a gente vai ter a da Bhagavad Gita, que é um resumo também, não é verso por verso, mas vai ter. Mas são 3 meses de curso, vai ser toda quinta-feira, das 5 às 6h30, ao vivo pelo Zoom, e depois vai ficar gravado para quem não conseguir assistir ali com a gente. Mas são encontros semanais durante 3 meses, mais ou menos, para a gente ver aí ter uma noção bem legal aí sobre a Bhagavad Gita. Também tem o curso que é EAD, que é videoaula, que é o do Tatuaboda, que ele está lá. Esses outros que a gente falou de meditação e Bhagavad Gita, eles vão ser ao vivo, né? Aí mas também fica gravado, dá para você ter acesso depois, todos eles são online também. E aí é só a Sil lá, a Sil Barros, ela tinha perguntado lá antes que se esse aprendizado ele vem como punya, né? E o aprendizado você consegue ter acesso a esse aprendizado se você tem punya. Sim. Quanto mais punya você acumula, mais ação correta que você toma e tudo mais facilidade você vai ter para ter acesso a esse conhecimento. Você vai ter facilidade para tudo, né? Na verdade, até. Você pode usar seu punya de uma forma errada, como eu falei, mas se você quiser usar para o yoga, para o seu caminho, né, espiritual,
melhor, né? E uma coisa que é interessante, que é bom, é que quando você estuda Vedanta, você estuda Yoga, você ensina Yoga, Vedanta, não falando da parte de posturas, mas dessa parte teórica que você está divulgando realmente aí o conhecimento dos Vedas, você está ganhando Punya também. Eles falam que é uma forma muito grande de você ganhar Punya, é a meditação e o estudo e o ensinamento de Vedanta e dessa parte teórica toda aí que o Yoga e Vedanta vem mostrar aí pra gente. Aí perguntaram se é EAD o curso. Eu falei EAD, ele é videoaula, né? Os cursos são todos... ou ao vivo ou em videoaula. O Tatu Boda está em videoaula lá no site, a venda. Só a formação. A formação a gente tem em formato online esse ano só, porque está sendo autorizado. Não sabe se até o ano que vem vai ser de novo, vai virando ter. a tela. Então começa uma turma agora nesse sábado, tem pessoas entrando até essa semana ainda. Tem um curso que começa agora, aproveitando, né? Sim, começa no sábado às 9 horas, das 9 às 6 da tarde. Bom, tem todas as informações lá, depois a gente passa para vocês. O pessoal está agradecendo, porque estava passando por situações aí que ajudou a entender. Sim, a gente fica feliz, assim, é muito interessante isso daí, né? Quando a gente entende, né? Facilita a gente entender o processo da nossa vida. Cada um está passando por uma coisa, mas esse ensinamento, ele facilita todos entenderem a sua própria vida, o que a pessoa está passando, né? Eu estou passando por uma coisa diferente da outra pessoa, só que esse ensinamento, ele vale para todo mundo. Ele vai funcionar aí com todo mundo. Você vai entender melhor, né? Funciona para todos. A Cintia perguntou, ela falou, explica novamente as possibilidades da reação, né? As 4 possibilidades. Não vai dar tempo agora, porque a gente tem que fechar até um pouco antes, porque senão a gente pode perder a live, a gravação, né? Que fica no final. Mas, resumindo, a gente tem, em cada ação que a gente faz, a gente pode colher exatamente aquilo que a gente queria. Então, eu fiz ação esperando um objetivo e eu colho aquele objetivo exatamente, fico feliz porque eu consegui aquilo que eu queria. Eu posso fazer essa mesma ação e receber algo muito melhor do que aquilo que eu esperava. Então, assim, né, ultrapassa as minhas expectativas e eu fico muito feliz. Mais ainda, a gente falou, nossa, que bênção, né? Eu recebi muito mais, nem esperava tudo isso. Eu posso fazer essa mesma ação e aí dar errado, né? Receber menos do que eu gostaria, né? Não dá tão certo, né? Mais ou menos ali. Então, não era bem isso que eu queria, e aí eu vou ficar triste. E eu posso fazer essa mesma ação e receber ali o oposto, né? E ficar ali decepcionado ou ficar ali, né, em choque. Porque assim, eu pensei em algo, eu coloquei meu foco e energia numa ação e aí a reação veio completamente o oposto daquilo que eu imaginei. Então, são os 4 resultados aí vem que como a gente você pode queria, ter, ou né, vem diferente, opção. ou vem de uma forma ali pior ou vem de uma forma horrível, diferente. Completamente ali que dá tudo errado e tudo mais. E é possível. Mesmo você dando o seu máximo, é possível que dê tudo errado. Aí você faz para Sadabudha, entende que veio porque era para você aprender Isso que é importante, a gente sempre, quando faz ação, coloca a sua energia. Você fala, eu vou fazer uma ação e tem que dar certo. A hora do tem que dar certo é a hora que você está fazendo a ação. Então, você coloca tem que ter essa toda a sua energia, sim. Faça suas orações, faça seu japamala, faça tudo aquilo que você acredita que vai fazer com que a sua ação seja a mais correta possível, né? Que vai trazer o melhor resultado. Porque aí depois que você faz a ação, aí ela sai das suas mãos. Entrega. Saiu, foi para a ordem cósmica e aí você pode até lá ficar pedindo para que dê certo, mas você já fez a ação, já está feita, ela vai voltar para você na forma, então, né, do fruto da ação, que pode ser uma dessas 4 opções. Então, toda vez que a gente tem 4 opções de resultado, tem que aprender a lidar com isso, né? Certo, então vamos cantar o mantra já. A gente que agradece a presença de todos. Agradece todos. E vamos finalizar com o mantra, né? E finalizar a live. Quem entrou depois também, a live fica gravada aí na aliança, aí vocês podem assistir aí no começo, que teve a explicação da lei do karma no começo do vídeo. Bom. E a gente finaliza então com o mantra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Om Tat Sat. Tá bom, obrigada, valeu, gente. Então, a gente agradece. Obrigada aos alunos que estavam aí, o pessoal também que a gente não conhece. Até mais. Fica perto aqui. Deixa eu ver como que sai aqui agora. Tchau, pessoal.
Encerrar vídeo.